Boa tarde, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar hoje com você. Você que está desanimado em meio a essa pandemia, você que está, de repente, se sentindo enfraquecido ou pensando em desistir. Essa palavra é para o seu coração, a fim de que você possa, pela Escritura, pelo poder do Espírito Santo, a recobrar as suas forças e continuar a caminhada cristã. Caminhada esta que sabemos que não é fácil, porque ela pressupõe o sofrimento, mas essa caminhada é a única possível para nós que conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo e fomos salvos por Ele. Por isso, gostaria de meditar com vocês na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 a 3, e extrair alguns princípios práticos para a nossa caminhada, para que possamos continuar correndo a corrida da fé. Então veja o que diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queridos, é certo que na nossa jornada de fé, por vezes somos tentados a desistir. Ficamos desanimados com as circunstâncias, com as adversidades, principalmente neste tempo onde tudo parece estar fora de lugar. Vivemos em meio a uma crise de saúde, econômica, política, onde parece que nada vai ser consertado, não sabemos os rumos que o país está levando, e isso certamente nos preocupa, isso certamente nos deixa, por vezes, ansiosos e temerosos, mas eu gostaria de ressaltar 3 aspectos desse texto que vão nos ajudar a prosseguir correndo a carreira que nos está proposta. Em primeiro lugar, o texto nos diz que nós temos uma nuvem de testemunha que nos rodeia. Veja, nós estamos correndo a carreira que nos foi proposta. Nós estamos trilhando a jornada de fé, da fé cristã. E sabemos que não é fácil. Sabemos que é um caminho difícil, é um caminho estreito. Porém, nós sabemos qual é o final deste caminho. Por isso, observe bem essa nuvem de testemunha. E que testemunhas são essas? São aquelas que, se você voltar à sua Bíblia, no capítulo 11, você vai encontrar a galeria dos heróis da fé. Pessoas como eu e você, pecadores como eu e você, que sofreram, mas que perseveraram, confiando na promessa de que viria aquele que resgataria o seu povo. Veja que os heróis da fé, eles viveram olhando para a promessa no futuro. Nós hoje podemos olhar para trás e saber que essa promessa foi cumprida na primeira vinda de Cristo e que Ele um dia voltará com poder e grande glória. E isso é a nossa esperança. É por esse motivo que nós continuamos correndo. Então veja o testemunho dos personagens bíblicos, dos mártires da igreja, de todos aqueles que viveram e sofreram muito mais do que nós sofremos hoje, para que nós possamos ver que pela graça eles conseguiram. E por essa mesma graça nós também vamos conseguir, porque não depende de nós, mas do Senhor que nos chamou. O segundo aspecto é para você olhar para você mesmo. Veja o que está trazendo peso na sua corrida. Tudo aquilo que nos atrapalha de correr deve ser abandonado. Nós devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos impede. E às vezes são coisas lícitas, são coisas permitidas, mas que acabam tomando um lugar que não é delas no nosso coração. Por vezes nós ficamos entretidos nas redes sociais,
com outras coisas e esquecemos do que realmente importa. Ou então, pode ser o pecado que tenazmente nos assedia. Olhe para dentro do seu coração, peça para que o Espírito Santo sonde o teu coração e traga luz a tudo aquilo que está em trevas, para que você possa, em arrependimento e com fé, confessar os seus pecados, certo de que Ele perdoa os pecados e nos purifica de toda a injustiça, para que a gente continue correndo sem desanimar. E por último, meus irmãos, olhe para Ele, que é o autor e o consumador da sua fé, Jesus Cristo. Olhe para Ele, que suportou toda a ira de Deus contra os pecados do seu povo na cruz do Calvário. Ele que suportou toda a vergonha, toda a humilhação. Ele que foi até as últimas consequências. Ele que correu fielmente a carreira que estava proposta a ele e recebeu a coroa de glória. Não há outro nome acima do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, se você está cansado, se você está desanimado, olhe para as testemunhas, sonde o teu coração e mantenha fixo os olhos em Jesus Cristo. Com essas 3 verdades, certamente você terminará esta devocional disposto pela graça de Deus e tão somente por ela a continuar correndo a corrida da fé. Que Deus muito te abençoe e você tenha uma excelente semana.